Olá, eu sou Maurício Pedrosa, o seu professor no componente curricular Fundamentos da Cenografia, do curso de Licenciatura em Teatro EAD. O assunto dessa videoaula são os aspectos da visão cenográfica. Bem, antes de mais nada, o que são aspectos da visão cenográfica? Aspectos são características, como determinadas coisas se apresentam, como ela se comunica. Visão vem de visualização, aquilo que se vê. E visão cenográfica, por outro lado, tem um sentido mais amplo. Não é só o que se vê, mas aquilo que se pode imaginar, se pode construir, propor para ser visto. E tem mais, ser visto também pelos outros sentidos além da visão. Então, aspectos da visão cenográfica são fatores de uma proposição que vão auxiliar na promoção de uma comunicação mais assertiva. Vão servir de base para que o cenógrafo possa pensar na construção da cenografia e nos elementos que vão compor essa cenografia. Segundo a cenógrafa e pesquisadora Pamela Howard, existem 7 fatores que ajudam na compreensão desse delicado e complexo processo de concepção e construção de uma cenografia. São eles: a palavra falada, ou o texto, a visão do encenador, ou diretor, a potencialidade do espaço, os atores, o espectador, o contexto da produção e a escolha dos objetos. Vocês vão notar que a ordem dos aspectos está diferente da ordem colocada no e-book, porque não existe um aspecto mais importante do que o outro. Todos eles devem ser considerados no andamento do seu projeto. Vamos a eles. A palavra falada ou texto. Precisamos ler e reler o texto para coletar todas as informações que estão lá inseridas e também as que não estão escritas de forma direta, mas subliminarmente. O texto é uma importante fonte de informação, por isso vale a pena pesquisar a vida do autor, saber em que contexto da sua vida ele escreveu aquela obra. A visão do encenador ou diretor. É importante compreender como o encenador ou o diretor pretende montar a peça. Ele tem uma ideia de como ele pretende tratar essa peça. E aí o cenógrafo precisa propor um ambiente cênico que traduza essa ideia, em harmonia também com os outros aspectos. Inclusive, o cenógrafo, em conjunto com o diretor, pode pensar numa cenografia totalmente diferente do que está proposto no texto dramático. É um trabalho de conciliar ideias, de comungar desejos. A potencialidade do espaço. Primeiro, entender a proposta cênica e escolher um espaço que seja legal para a peça. Já tivemos uma aula sobre tipos de espaço, então sabemos que existem várias possibilidades diferentes. Por vezes, cabe ao cenógrafo fazer um cenário que possa ser apresentado em vários espaços, ou propor que o espaço seja melhor esse ou aquele para uma determinada encenação. De qualquer forma, o cenógrafo precisa ser atento e tirar o melhor proveito do espaço escolhido, tirando dele as suas melhores possibilidades. Os atores. Para mim, o espaço cênico é um local de pleno desenvolvimento da ação dos atores. Ele deve ser pensado dessa maneira. É o ator o seu principal cliente. O cenógrafo deve pensar no espaço a partir da ideia da encenação, do diretor, e criar um lugar onde o ator vai transitar. Portanto, ele fará parte da composição, porque o ator também é um elemento visual que se desloca no espaço criado. Mas o cenário precisa ser um espaço criado para o trabalho do ator e aonde transita a personagem, o espectador. Para que o teatro aconteça, se faz necessária a presença do espectador. Ele é o destino, é com ele que o ator vai se relacionar. O cenógrafo ele precisa criar um mundo para ser visto, onde existem personagens, como os signos certos,
com o clima certo, com a ambientação coerente para conduzir o público para o que ele quer comunicar. Esse mundo criado para esse momento cênico precisa ser compreendido por quem vê. E o teatro se propõe a fazer isso, que o espectador, ao compreender aquele mundo artificialmente criado, seja capaz de compreender o mundo em que ele vive. Para isso que serve o teatro. Contexto da produção. Bem, nas pequenas produções, como é o caso da maioria das escolas, nós não temos muito recurso destinado à confecção dos nossos espetáculos. Então, o cenógrafo precisa criar um repertório sobre materiais, possibilidades de construção para fugir dos limites financeiros. O cenógrafo, por vezes, ele é obrigado a aprender a lidar com isso. Porém, quem sai perdendo é o espetáculo como um todo. O processo criativo ele fica aqui meio mutilado quando ele é impedido de realizar o seu trabalho de forma plena. Eu acho que precisamos também mostrar aos produtores, os gestores, a importância da cenografia, da maquiagem, do figurino, da iluminação, como elementos constitutivos do espetáculo cênico, do fazer artístico e do nosso fazer pedagógico também. Então tenha isso em mente. Escolha dos objetos. Às vezes, se tem a falsa impressão de que os objetos colocados em cena podem ter uma menor importância na composição das cenas. No audiovisual, esse engano não acontece. Existe uma equipe responsável pela produção de objetos. Já no teatro, esse trabalho é feito pelo cenógrafo e com o mesmo cuidado e apreço como os demais aspectos. Um objeto possui forma, textura, cor, estilo, tempo, status e por aí vai. Nós precisamos ter uma atenção quando vamos escolher um objeto para a cena. Um objeto pode ter vários significados a depender de como ele é utilizado. Como explica a semiologia teatral? Isso sem falar que tem alguns espetáculos onde o objeto é tão importante que é quase uma personagem. Então, escolher o objeto de forma aleatória pode comprometer todo o discurso. Então, tenha cuidado ao escolher, ao produzir o seu objeto cênico. É nesse ponto que fica evidente que o trabalho do cenógrafo é um trabalho de equipe, que ele precisa respeitar todos os aspectos citados. É um trabalho artístico e técnico e principalmente desprovido de egocentrismo. É um trabalho mediador entre os desejos de todos os envolvidos e a construção do cenário. E por hoje é só e até a próxima.